o maior risco de empreender não é não ter clientes, não é conseguir lidar com muitos clientes, não é abrir uma empresa, não é nada disso. O seu maior risco ao empreender é judicial e eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você pode evitá-lo e fazer de tudo para que isso nunca te afete na sua vida de empreendedor. Então, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, fique até o final, porque vão ter muitas informações importantes que muitos empresários não sabem como lidar, às vezes nunca nem ouviram falar disso ao começar a empreender e acham que estão seguros, mas na verdade pode dar uma dor de cabeça imensa. Tá? Eu vou começar explicando um conceito que eu expliquei num vídeo anterior, eu vou deixar ele aí no card para caso você queira assistir, que é o Instituto da Pessoa Jurídica. Então, você, empreendedor, é diferente da sua pessoa jurídica, tá? Mas isso não quer dizer que você esteja 100% protegido, né? Se você ver o vídeo anterior, você vai ver que eu disse que tem uma barreira entre você e a sua pessoa física. Então, os bens, as obrigações, os direitos e deveres, eles estão separados por essa barreira aqui. E ainda naquele vídeo eu falei que existia algo que poderia furar essa barreira e te atingir pessoalmente. E esse algo é o IDPJ, mais conhecido como Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tá? Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O que isso quer dizer? Bom, como eu disse, você é uma pessoa diferente da sua pessoa jurídica. Não tem, vamos dizer assim, não há, a princípio, para haver nenhuma ligação entre você e a pessoa que você criou, ainda que você seja sócio daquela pessoa. Em tese, tudo que é relativo a ela é somente a ela e tudo que é relativo a você é somente a você. Mas existem algumas situações que o empreendedor se coloca que essa separação pode não ficar tão clara. E aí, se você tiver uma dívida na sua pessoa jurídica, essa dívida pode sim atingir você na sua pessoa física. Porque normalmente o que acontece, e aqui eu vou falar das empresas limitadas, que são as mais comuns, tá? Não vou falar de MEI, porque isso aqui não funciona para MEI. Porque como eu expliquei no outro vídeo, a MEI não é uma pessoa diferente de você, tá? Então, falando das empresas mais comuns, tá? Limitada. Porque a SA também tem algumas nuances, depende do tipo de acionista que você é. Então, aqui eu só vou falar das limitadas, tá? Como é que funciona normalmente? Se a sua empresa tem lá uma dívida de 750 mil e ela só pode pagar, vamos supor, 500 dessa dívida, essa diferença de valores, então, se você fizer a conta aqui, vai sobrar ainda 250 mil para serem pagos em dívida. O que acontece? Se, não, minha empresa não tem esse dinheiro, eu só tenho esses 500 mil aqui, minha operação deu errado, não vou conseguir pagar. Tudo bem, o que vai fazer? O que a justiça e os seus credores vão fazer? Eles vão atrás dos bens da sua empresa. Então, se você tiver lá um barracão, eles vão colocar esse barracão a leilão, né? Se você tem lá carros, mesma coisa. Os carros vão a leilão. Se você tiver caminhões, mesma coisa. Todos os bens que forem relativos à sua empresa, eles vão ser leiloados para tentar sanar essa dívida. Mas o que acontece? Beleza, mas ainda leiloamos tudo e ainda sobrou 250 de dívidas a serem pagas. Cara, o seu credor, ele vai morrer com 250 mil de prejuízo. Por quê? Porque a sua empresa não tem mais nada a pagar. Você fez tudo que podia, trabalhou na legalidade para conseguir o dinheiro, sei lá, não deu certo. Realmente, sua dívida ainda ficou em 250 mil com esse credor. Esse credor não tem absolutamente nada a fazer se você estiver atuando corretamente, se você não estiver confundindo o patrimônio que é da sua empresa com o seu patrimônio. E o que isso quer dizer? Bom, na esfera civil, isso quer dizer o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, desconsiderá-la para efeitos certos e determinados em relação de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica. O que isso quer dizer? As dívidas da sua empresa
da sua empresa vai atingir você. Por quê? Seja por... Então nós temos aqui na esfera civil dois motivos que levam à desconsideração, que é a confusão e o desvio. Opa, a confusão, meu Deus, a confusão e o desvio. Desviar a finalidade é aquela galera que cria empresa justamente para fazer dívida. Então eu vou lá, crio uma pessoa jurídica e faço dívida a rodo, né? Pego um empréstimo e depois sumo no mundo. Então esse é o desvio. Você está desviando o caráter da pessoa jurídica, que não é para você contrair dívida e não pagar mais ninguém. É para você desenvolver uma atividade empresária, obter lucro e etc. E a confusão, que é a mais comum. O que é a confusão? Você usa, por exemplo, o dinheiro da sua empresa para pagar suas dívidas. Ou você utiliza os veículos da empresa para o seu uso pessoal, assim, que não tem a ver em relação à atividade da sua empresa. Então, sei lá, você tem lá um caminhão para poder carregar, sei lá, material de construção, e você acaba usando esse caminhão ao seu benefício para fazer mudança, por exemplo, da sua casa para outra. Claro que isso é uma situação pontual, mas, por exemplo, se você reiteradamente utiliza os bens da sua empresa para fazer alguma coisa, a seu benefício, sem uma contraprestação para a empresa, essa confusão que você criou vai descaracterizar a separação entre você e a sua pessoa jurídica. Vocês vão ser considerados a mesma coisa. Então você vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres da sua pessoa jurídica. O que quer dizer basicamente que você vai arcar com as dívidas. Então, voltando aqui para o que eu tinha explicado, se essa dívida de 250 mil que sobrou, a empresa não conseguiu pagar, se você tiver, no caso de confusão patrimonial ou desvio de funcionalidade, essa dívida vai diretamente para a sua pessoa física. E se você tiver na sua pessoa física casa, carro, aplicações, tudo que for relativo à sua pessoa física vai ser imediatamente atingido, sem choro e sem vela. Dá para reverter? Dá. É um pouco difícil, é basicamente um outro processo que corre junto ao processo principal, mas é muito difícil você reverter, porque geralmente quem entra com esse incidente tem indícios muito fortes de que você realmente desviou ou confundiu os bens da sua empresa. Ok, mas não basta. Se você deve, isso eu estou falando tudo na esfera civil, se você deve para uma pessoa comum, tá? Uma pessoa, seja física ou jurídica, que não seja o Estado, ou seja, se você não tiver devendo tributos, porque no tributo, além disso aqui que eu falei, tem mais uma leve questão, leve entre aspas, né? Porque é a mais fácil de se constatar, que é especialmente para o tributário. Há quem diga que isso talvez venha possível ou não, porque se viesse seria muito bom para quem é credor aí, ia conseguir provar muito fácil a questão da desconsideração, mas o excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. O que quer dizer que se você ir contra a lei, o próprio contrato social ou o estatuto da empresa, você já pode ser responsável pelo crédito correspondente das obrigações tributárias, ou seja, a sua dívida vai acontecer exatamente como eu mostrei aqui. Se você está devendo 750 mil de imposto e a sua empresa só pode pagar 500 e ainda sobrou 250, esses 250 vão atingir a sua pessoa física. E aí eu estou falando se você tiver uma SLU, né, que é uma sociedade limitada unipessoal, e você for o único sócio. Mas você pode ter aqui mais de um sócio. Mas eu sou esse sócio aqui e eu não sou responsável pela cagada que esse sócio aqui fez. Tudo bem, você vai conseguir ter argumentos para rebater essa dívida se ela não é sua, se não foi você que deu origem a ela. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos supor que só você está na sua empresa. Qual que é, então, no tributário, a maneira mais fácil de se ferrar com relação ao IDPJ? É o encerramento irregular. Encerramento irregular. Então você lá tá bonitão, fez lá a sua empresa, deu tudo errado,
você teve que fechar as portas aqui da sua fábrica. Vamos supor, você tinha uma fábrica, você vê aqui, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro, não consigo continuar a operação, não consigo pagar a dívida. Você vem e fecha as portas da sua empresa e vai embora. Não dá baixa, não dá baixa na junta, não dá baixa na receita, deixa lá e deixa arder, já tem um monte de problema. Esse aqui é só mais um. Aí você ficou lá devendo imposto, né? Aí vem o fiscal aqui, né, da Receita, fala, nossa, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha nessa empresa, ela está devendo, não tem mais movimentação, vamos averiguar. Aí eles vão entrar com o processo vai correr e vai chegar uma hora que a Receita vai suspeitar que a sua empresa foi encerrada irregularmente. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pedir lá no processo para um oficial de justiça ir até a empresa e constatar se ela ainda está em atividade. E esse oficial vai ver lá as portas fechadas, vai ver que você tirou o nome, vai ver que você tirou a caracterização da sua empresa, vai ver que não tem ninguém entrando nem saindo. Ele vai constatar que não há atividade. E a partir daí, a Receita tem todos os argumentos necessários para fazer com que as dívidas da sua empresa atinjam a sua pessoa física. E aí, como eu disse, é extremamente difícil de reverter. Então, para quem acha que é só que eu separar minha pessoa física da minha pessoa jurídica e está tudo certo. Não é. Você tem que manter essa separação, você tem que fazer as coisas certas para que essa separação continue e você esteja efetivamente protegido. Senão, nada disso vai valer e não tem muito choro. Como eu disse, é muito difícil reverter a situação, porque geralmente quem entra com esse incidente tem muita prova de que você confunde os bens da sua empresa. Tá? Na verdade, assim, é difícil obter essas provas se não for uma pessoa, vamos supor, um credor que vê diretamente as suas operações, que é próximo ali da empresa. Se for um cara que você deve é muito de longe, talvez ele tenha dificuldade em formar a prova e tal. Mas uma vez formadas essas provas que caracterizam a desconsideração, aí, amigo, não tem choro, você vai responder com o seu patrimônio pessoal e tudo que você construiu, seja da sua empresa, seja da sua vida pessoal, vai tudo pro buraco por conta de um descuido, tá? Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e te vejo no próximo vídeo.